Continuando. A expressão vulgar. A emoção transtornou-lhe o sangue. Não é tão destituída de sentido quanto se poderia supor. Ora, que poderia transtornar o sangue, senão as disposições morais do espírito? Pode admitir-se, por conseguinte, ao menos em parte, que o temperamento é determinado pela natureza do espírito, que é causa e não efeito. E nós dizemos em parte, porque há casos em que o físico influi evidentemente sobre o moral, tais como quando um estado mórbido ou anormal é determinado por causa externa, acidental, independente do espírito, como sejam a temperatura, o clima, os defeitos físicos congênitos, uma doença passageira, etc. O moral do espírito pode, nesses casos, ser afetado em suas manifestações pelo estado patológico, sem que a sua natureza intrínseca seja modificada. Excusar-se-á, ou melhor, excusar-se de seus erros por fraqueza da carne, não passa de sofisma para escapar a responsabilidades. Ainda continua o mesmo raciocínio, né? O espírito, ele é efeito e não causa, né? E por consequência, é ele que vai modificar. O espírito é causa e não efeito, tá? É o espírito que provoca modificações na carne. Se nós observarmos o nosso corpo que nós temos hoje e compararmos com o que tínhamos há 2000 anos atrás, nós vamos perceber sensíveis diferenças. Somos hoje mais delicados, temos a nossa postura mais harmônica com a nossa sociedade e com o trabalho que fazemos. Isso que é, senão, o efeito da ação do espírito na carne, que ao longo dos anos e das reencarnações vai modificando a carne rumo à perfeição moral que um dia teremos também. Daí, olha só como que são interessantes os estudos que Allan Kardec desenvolveu, amparado pelo Espírito Verdade, por toda a sua pleiade, e veio nos trazer os raciocínios mais lógicos, né? Ele está dizendo assim, nós não estamos querendo dizer com isso que a carne não interfere no espírito, que não provoca reações no espírito. Provoca sim, tá? Por exemplo, as ações externas ao nosso organismo, né? Quando a gente sofre um acidente, que tem uma mutilação, que tem uma degenerescência através de uma enfermidade, é claro que aquela dor, aquele estado de sofrimento que a gente se encontra, nós mudamos as nossas ações, né? O espírito reage diferentemente de quando estamos livres e saudáveis e sem nenhuma dor. É claro que esse estado de coisa modifica as ações do nosso espírito. Como, por exemplo, a temperatura, olha como que está quente nos dias atuais. E é claro que 2 horas da tarde, meio-dia, 1 hora da tarde, é um sol causticante. E se a gente estiver num ambiente que não tenha climatização adequada, a gente não tem ânimo para conversar. Se os outros conversam com a gente, muitas vezes você dá uma resposta mais dura, mais seca, que interfere nos outros também, né? Mas isso daí, o Kardec está nos dizendo aqui. Isso daí é em função daquelas circunstâncias. Tiradas aquelas circunstâncias, nós voltamos à nossa postura que nós já conquistamos até aqui, né? Então, essa interferência tem, em função do exterior, modificando a nossa postura, né? Mas daí a gente dar vida a esse sofisma, dizendo que a carne é fraca, que é a carne que é culpada disso, ou seja, nós nascemos assim, nós não temos culpa disso.
nascemos assim, vamos morrer assim. É um erro a gente afirmar isso. O espírita deve estudar esses assuntos para parar dessas afirmações e trocar ela, né? Fazer assim, não, eu ainda tenho dificuldade com isso e com aquilo, mas eu vou mudar. Mais cedo ou mais tarde eu vou mudar. E eu posso mudar mais cedo se eu intensificar os meus esforços nas boas ações e no domínio sobre as nossas emoções. É para isso que esse livro está aí, para nos ensinar isso.